Continuando. Esse governo provisório vai continuar causando insatisfações ao povo russo. Por quê? Principal motivo da queda do czar Nicolau II, a entrada da Rússia na guerra. E aí, esse governo provisório vai manter a Rússia na guerra. Tá? Todas aquelas promessas, reforma agrária, né? Melhor divisão das riquezas, nada disso sai do papel. E aí, os mencheviques, eles continuam fazendo o jogo da elite, do alto clero, da burguesia, dos nobres. Não estava levando as reformas para a população como eram as promessas, né? Vamos acabar com a monarquia e vamos fazer reformas profundas. Isso não estava ocorrendo. E aí o que acontece? Lenin, que estava no exílio, ele retorna. E é engraçado, né? Fofoca. Vamos fazer uma fofoca aqui. Lenin, ele vai retornar financiado pela Alemanha. Olha só. A Alemanha era inimiga da União Soviética. Perdão, União Soviética ainda não existe. Esquece. Era inimiga da Rússia. E aí, como que a Alemanha vai querer desestabilizar a Rússia? Vão plantar lá uma laranja podre, ó, uma semente estragada lá no meio. Financiou Lenin, que estava no exílio. Lenin retorna para a Rússia e taca fogo em tudo lá de novo. Esse ano de 2017 estava terrível. Esse ano de 1917 estava terrível. Então vamos lá. Aí Lenin ele volta com um lema. E aí assim, a população estava descontente com o governo provisório do Duma, do Kerensky. Então Lenin ele volta com um lema: paz, tirar a Rússia da guerra, pão, acabar com a fome, né? Falta de emprego, e terra, reforma agrária. Partilhar aquelas terras da nobreza, aquelas terras da igreja, com os camponeses. O pessoal está desesperado, morrendo de fome, os filhos morrendo na guerra. O que vão fazer com Lenin? Vem cá, ele é o cara, vamos abraçar ele porque ele é o cara. E vão fazer isso, vão abraçar Lenin mesmo, tá? Ele chega pregando essa saída da Rússia da guerra. Ele vai ter o apoio que surge nesse momento, duas figuras importantíssimas, Joseph Stalin e o Leon Trotsky, tá? Ele vai ter esse apoio desses dois caras. E aí os bolcheviques vão tomar o poder. Aquele poder que estava na mão da Duma, que era representada pelos mencheviques, né? Lá pelo Kerensky, que eram menos radicais, os bolcheviques vão derrubar. Então é um golpe dentro do golpe. É a chamada Revolução de Outubro. Novamente aquela observação. Calendário juliano. Aqui, calendário gregoriano, essa Revolução de Outubro, ela é em novembro. Só para a gente ficar com isso na cabeça. Então essa Revolução de Outubro, ela vai ser a tomada do poder pelos bolcheviques. A Revolução de Fevereiro é a queda do czar, é o fim da monarquia. A Revolução de Outubro é a tomada de poder, é a ascensão dos mais radicais, dos bolcheviques liderados por Lenin, que voltou do exterior para tacar fogo naquele cenário lá. Então aí o que ele vai fazer? Primeira coisa, fim do governo provisório do Duma, acabou, tchau. O Kerensky consegue fugir, outros líderes são presos, mortos, tá? Fim da propriedade privada. Ele vai cumprir aquelas promessas, olha lá. Paz, pão e terra. Ele vai confiscar as terras da igreja. Qual a igreja, professor? Igreja Ortodoxa Grega. Ele vai confiscar as terras dos nobres.
Ele vai acabar com os bancos privados, vai estatizar. Os bancos, o sistema financeiro vai passar para as mãos do governo. As fábricas, para as mãos do governo. As fazendas, vai distribuir, vai dividir entre os camponeses. Ele vai fazer um tratado com a Alemanha, o chamado Tratado de Brest-Litovsk. É o tratado que simboliza e ratifica a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. É um tratado que ele vai ser todo costurado ali por Trotsky ganhando tempo, tentando deixar a Alemanha numa situação embaraçosa. É nesse momento que ele começa a ganhar muita força, até perante o exército, né? Perante a população. Mas ele vai ganhando tempo, mas não adianta nada. Eles vão sair da guerra tendo que assinar que vai pagar uma indenização para a Alemanha e ainda vão perder territórios, como a Noruega, a Polônia. Tá bom? Brest-Litovsk é o tratado que simboliza a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, cumprindo mais uma daquelas promessas: paz, pão e terra. Ele prometeu e fez. Confiscou as terras da nobreza, do clero, retirou a Rússia da guerra, faltava o pão. Vamos ver. Só que os mencheviques, os nobres, a igreja, não vão ficar nada felizes. Então eles vão todos se unir, que é o chamado Exército Branco, vão todos se unir com ajuda, com capital da Grã-Bretanha, do Japão, com dinheiro, recursos, até do Japão, né? Para comprar arma, munição, equipamentos, vão se unir contra os bolcheviques. Então, do lado nós vamos ter o Exército Branco, que são todos esses reacionários, né? Aqueles representantes do Duma, os nobres, burgueses, perderam terras, perderam bancos, indústrias, cargo político. Então vão se unir nesse chamado Exército Branco com ajuda externa contra os bolcheviques, ou o Exército Vermelho. E aí começa uma sangrenta guerra civil que vai arruinar a Rússia, mas que vai ter um saldo positivo para os vermelhos, os bolcheviques, os vermelhos. Eles vão sair vencedores. É nesse momento que começa a fama do Exército Vermelho, essa força do Exército Vermelho. Eles vão derrotar essas forças internas, tá? Vão se consolidar no poder, tá? Quando eles se consolidam no poder, como eu falei, essa guerra civil, ela vai trazer uma crise muito grande para o povo russo. Então Lenin, ele vai criar um plano econômico chamado NEP, Nova Política Econômica. Ao contrário, em inglês, NEP, mas Nova Política Econômica. No que consiste essa nova política? Ele dá um passo atrás. É um chamado um passo atrás, porque ele volta com algumas características do capitalismo. Ele permite o comércio interno privado novamente. Ele permite a abertura de indústrias também privadas com capital estrangeiro, sendo que controlados pelo governo. Tá? Então ele permite isso, é um passo atrás para eu me reequilibrar, para eu sanar toda essa confusão que está aqui dentro e depois eu prossigo com a revolução. Tá? Então essa é a NEP, Nova Política Econômica. É o resgate de algumas características capitalistas. Tá? Volta do comércio interno,
o surgimento de indústrias privadas pequenas, com empréstimos vindo do exterior, controlados pelo governo. Tá bom? Em 1922, vai surgir um novo país. Tá? Vai surgir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então deixa de existir a Rússia, junto com algumas outras repúblicas ali satélites, que a gente vai ver um pouco mais à frente, e vai surgir um país que vai influenciar de maneira determinante a história do século XX. Vai ser o país que vai protagonizar, ao lado dos Estados Unidos, uma coisa chamada Guerra Fria, que nós veremos que vai ocorrer depois da Segunda Guerra Mundial. Vai tornar o mundo bipolar. De um lado, um modelo capitalista e de um outro lado, um modelo socialista. Os dois modelos entrando em choque, disputando áreas de influência. É nesse momento, em 1922, que surge a URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Logo depois disso, ainda em 22, Lenin já se afasta por motivos de saúde, tá? E aí ele vem a falecer em 1924. Só para vocês terem a ideia, o corpo de Lenin ainda está em exposição lá na Praça Vermelha, em Moscou. Tem um mausoléu de Lenin. Então ele está lá num caixão de vidro, está lá deitadinho, assim, né? Está lá o rosto preservado. É um segredo de Estado. Não dizem como que os métodos usados para preservar o corpo dele. Está lá. Está mais bonito do que eu. Está lá totalmente preservado. E aí, né, nós veremos mais à frente que a União Soviética ela desaparece em 1991, né? Em 1989, a queda do Muro de Berlim. Em 91, a União Soviética ela se fragmenta. E hoje a Rússia tem uma grande controvérsia. O que fazer com o corpo de Lenin? Ainda está lá exposto, porque gasta-se um dinheiro, né, para manter aquele corpo. É um símbolo de algo que passou, de algo que deu errado. Então, tem esse debate dentro da Rússia hoje. O que fazer com o corpo de Lenin? Vamos lá. Manda sugestão aí. O que vocês acham que deveria ser feito com o corpo de Lenin? Continuar lá exposto? Enterrar? Cremar? Esconder? Vamos pensando aí. Então, Lenin ele vai falecer em 24. E quem vai suceder ele? Nós temos duas grandes lideranças. Stalin, né, o Homem de Ferro, Stalin, esse nome, e Trotsky. Eles vão entrar em briga. Stalin, secretário-geral do Partido Comunista, porque aí os bolcheviques, eles vão mudar de nome. Eles vão fundar o Partido Comunista Soviético, né? O principal partido comunista do mundo, daquele momento. E Stalin era o secretário-geral do partido, um homem que mandava. E nós temos Trotsky, que durante a Guerra Civil vai ser extremamente importante ali com o exército. Um líder militar, estrategista, um cara que discursa, muito carismático. Dessa disputa interna, né? Como Stalin ele controlava mais a burocracia, né? Aqueles interesses políticos, ele conseguiu isolar Trotsky, que foi exilado para o México e que vai morrer anos depois, né? Lá numa emboscada, lá vai ser brutalmente executado. Stalin ele começa até a apagar a imagem de Trotsky dos registros. Existem fotos, né? Ali começa com ele ali os fake news. Os fake news vão começar lá com Stalin, porque ele vai apagar de fotos oficiais o Trotsky. O cara está lá do lado dele, ele apaga, como se o cara não existisse. Tá bom? E aí, a partir daí, começa
um novo governo que vai ser marcado por muita perseguição. Stalin ele vai fazer um expurgo dentro do próprio Partido Comunista, é chamada uma caça às bruxas, né? Ele vai muitas pessoas exiladas para a Sibéria, muitos executados, tá? No plano econômico ele abandona a NEP, ele abandona o NEP e ele cria planos de 5 em 5 anos, quinquenais, priorizando a indústria de base, priorizando a educação, priorizando a modernização da agora União Soviética. Mas vai ser uma das figuras mundiais mais tirânicas que esse planeta já viu. A gente vai ver mais ainda à frente, ainda vai falar ainda muito sobre esse sujeito, tá? Até a próxima, espero que tenham gostado, fiquem com Deus.